Os caminhos do PSDB após as eleições de 2018. O partido não conseguiu eleger seus candidatos ao governo do estado e à presidência da República. Qual será a posição que as bancadas estadual e federal vão ocupar nos parlamentos? Eu converso com o deputado federal Domingos Sávio, que é presidente do PSDB Mineiro. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Prazer estar aqui com você, cumprimentar todos os telespectadores. É muito bom voltar à Assembleia, onde eu já estive por tantos anos, aqui na TV Assembleia. Mencionei as eleições majoritárias, mas quero dizer que o senhor foi reeleito. Parabéns pela reeleição. Deputado, como é que o senhor avalia esse resultado, essas derrotas que o partido sofreu para o futuro da legenda, especialmente no estado? Vamos falar primeiro do estado. Olha, Vivi, eu faço uma análise bem realista de que essas eleições, elas têm um lado positivo para a democracia, em primeiro lugar, porque elas foram e estão sendo uma lição para todos os brasileiros, em especial para todos nós que exercemos atividade política. E para você aprender uma lição, é preciso ter humildade, é preciso se abrir, né, ao novo, às mudanças, ao recado que está sendo dado. Então o PSDB tem a compreensão, e eu tenho conversado com meus colegas de partido, de que embora nós também tenhamos tido vitórias importantes nessa eleição, elegemos 3 governadores de 3 importantes estados da federação, o maior estado da federação, São Paulo, do Rio Grande do Sul, um importante estado, do Mato Grosso do Sul. Tenhamos mantido uma bancada importante, já estamos com 30 deputados federais, elegemos 29, mas já temos a garantia de mais um. Nós temos a consciência de que nós recebemos um recado de que é preciso mudar, é preciso repensar o partido, é preciso se reconectar com o sentimento do povo brasileiro, do povo mineiro. E houve, ao mesmo tempo, né, uma onda quase que generalizada por mudanças que, em alguns lugares, ela pode também não ter refletido uma análise entre o que é melhor ou o que não é melhor. Muitas das vezes as pessoas confundem, né, o novo como se fosse necessariamente o bom ou o melhor. E às vezes pode não ser. Até mesmo na escolha de deputados. Mas há uma percepção do eleitorado, um cansaço do eleitorado. Sim. Isso o senhor identifica, o partido identifica. Sem Mas dúvida. quando o senhor diz assim, nós entendemos que nós temos que mudar o quê? Já é possível dizer o que o PSDB precisa mudar? Olha, primeiro eu percebo que o PSDB cometeu um erro, mas foi um erro em função das circunstâncias. Aí eu me refiro ao PSDB no campo nacional como um todo. Nós ficamos durante 14 anos na oposição, porque nós fomos governo até 2002, com Fernando Henrique. Cumprimos uma etapa, tivemos uma série de realizações naquele período, e um marco disso é o Plano Real, mas tivemos várias outras coisas importantes, como a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. O Brasil viveu um período de desenvolvimento, de estabilidade econômica, de melhoria de indicadores sociais e econômicos. Depois nós viramos oposição, 14 anos de oposição, e o PSDB ficou vigoroso durante o período de oposição. Aqui em Minas mesmo ganhamos 3 eleições seguidas aqui em Minas, né? Mais do que isso, 4 eleições seguidas aqui. O trabalho do PSDB na oposição, ele tinha um ponto de conexão com a população, tinha uma identidade. Era o PT no poder, no governo federal, e o PSDB se apresentava como um contraponto. Era algo próprio da democracia. De repente, ocorre uma mudança, quase que um tsunami. O impeachment leva o PSDB numa situação praticamente, eu não diria forçada, mas uma situação inevitável de virar poder. Porque o PSDB, ele, ao participar ativamente do impeachment, até ali ele estava absolutamente sintonizado com uma parcela significativa. Naquele momento, sintonizado com a maioria da população brasileira. Você se lembra bem, as pesquisas inclusive indicavam aí níveis muito altos de rejeição da ex-presidente Dilma e um apoio ao impeachment que parece-me que chegava a passar 70%. A rejeição dela era muito maior do que isso, mas o apoio ao impeachment
era muito grande, milhões de pessoas na rua. E o PSDB, maior partido de oposição, não podia fugir dessa responsabilidade, cumpriu o seu dever. E ao liderar o impeachment, ou participar ativamente, e o impeachment tendo tido êxito, a presidente Dilma foi excluída, foi retirada do poder, o princípio constitucional levou o presidente Temer. Vamos lembrar lá do Collor e o Itamar. O PSDB também participou naquela época. Ajudou a fazer o impeachment de Collor e apoiou o Itamar. No caso da Dilma, outros tempos, outras circunstâncias, mas nós não tínhamos outra opção. Muitos falam assim, devia ter feito oposição ao Temer. Agora, era quase que uma irresponsabilidade cívica. Aí eu concluo. Ao apoiar o Temer, o PSDB, que veio 14 anos na oposição, e ele estaria na hora de se preparar para ganhar a eleição em 2018. Ele tinha que manter o protagonismo, a identidade com quem estava insatisfeito, com quem estava reclamando. Não, de repente, o PSDB vira poder. O pior não foi apoiar o Temer, foi assumir ministérios, ganhar aquela cara de chapa branca. Agora, tem e isso aí foi uma tragédia. Tem um complicador também, que é o impacto que teve também, que tiveram também as denúncias contra, né, personagens centrais do PSDB, como o caso do senador Aécio Neves e outras denúncias que houveram, outras implicações do PSDB na Lava Jato. Quer dizer, isso Sem aí, dúvida. isso a foi Jato, um caldo, não é? A Lava Jato, ela também ela está presente nessa resposta da população. Porque o que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato, ela pegou em cheio uma parcela muito grande da classe política. E ali não escapou praticamente nenhum partido, né, Vivian? Vamos ser bem justos aí. PSDB, o PMDB, o PT, o Democratas, o PP, praticamente todos. Aí pode ser que aparece um ou outro que diz, não, o meu partido ainda não existia, então ele não está na Lava Jato. Só porque não existia. Porque, na verdade, todos os partidos históricos que estão aí há muito tempo estavam lá. E isso suscitou, e com muita razão, essa reação do povo contra, né, o status quo, a situação atual. E nesta situação, acabou-se também os bons pagando pelos maus. Aí houve uma onda, por exemplo, de dizer, não vão votar em ninguém, como se todo mundo que está lá é ruim, né? Vamos votar só em gente nova. Algumas pessoas se aproveitaram disso e acabaram, através principalmente de redes sociais, tendo uma votação hiperexpressiva sem ainda ter mostrado serviço. Aliás, sem ter mostrado nem a sua personalidade. Nem se é uma pessoa ética, se é uma pessoa honesta. O senhor está se referindo ao governador eleito, Romeu Zema? Não, eu não diria que ele chega a ter esse perfil, porque é um homem que, embora não tenha experiência na vida pública, tem uma vida empresarial de grande visibilidade, é uma pessoa já conhecida, pelo menos em alguns segmentos, e eu não seria indelicado de querer rotular, né, o governador eleito com esse ou com aquele adjetivo. O fato é que ele foi muito a vitória dele foi muito surpreendente, ele era bastante desconhecido. É muito nessa linha, isso é sem dúvida. É aquela vitória do seguinte, vamos despejar o meu voto na esperança de uma novidade. Mesmo que eu não conheça essa novidade, mesmo que eu não saiba se essa novidade vai representar de fato uma melhoria. Agora, o duro é que muita gente boa acabou sendo punida pelo fato de estar exercendo vida pública. Isso mostra também um pouco ainda de imaturidade no processo democrático. Eu acho que nós estamos evoluindo. Nós que estamos exercendo vida pública temos que ter humildade de dizer, olha, eu tenho que ter uma vida transparente, eu tenho que agir... Olha, se aquele ditado bíblico, a quem muito é dado, muito é exigido. Se te é dado poder de representar, tenha uma vida transparente, tenha uma vida decente. Me atacaram muito, Vivian, nessa campanha, mas eu fui reeleito. Mas a vida limpa, a ficha limpa, até mesmo do ponto de vista familiar, do ponto de vista da relação com as pessoas, do ponto de vista da relação, vamos dizer assim, comercial, se você paga suas contas em dia, se você é uma pessoa decente, que respeita os valores essenciais da sociedade, tudo isso foi colocado em jogo. Eu acho que eu me salvei nesse tsunami muito em função da minha história e do meu trabalho. O deputado Gustavo Valadares fez uma declaração aqui sobre a possível posição que a bancada vai
inteira aqui na casa, falou em atuação livre e crítica. Ao dizer isso, ele também comentou sobre a situação do partido, do PSDB, e falou em refundar o partido. Sim. Essas foram declarações que ele deu. Agora, eu faço perguntas sobre essas declarações, não só a atuação da bancada, mas também sobre essa refundação, o que ela significa, à luz de uma outra coisa. O partido, há pelo menos 2 décadas, o PT e o PSDB, eles se enfrentam. O PSDB atua muito, não é? E até na própria fala do senhor, o senhor deixou isso, entrever isso. O PSDB atuou muito com base no adversário que tinha, né? Em ter o PT como adversário. A população rejeitou essa polarização ao eleger Romeu Zema. Nitidamente deixou o governador Pimentel de fora do jogo e depois ultrapassou e muito o senador Antônio Anastasia na disputa. Sim. Juntando essas coisas, o partido não precisa, ao pensar em refundação também, mirar de uma outra forma os adversários. O PT não é mais o adversário. Não, Vivian. Como é que o senhor pensa isso? Olha, o PT aqui em Minas não vai estar exercendo poder, né? No governo federal não vai estar exercendo poder. No jogo democrático, e isso vale em qualquer democracia, vale aqui, vale lá nos Estados Unidos entre os republicanos e os democratas, vale entre os partidos que se polarizam na Argentina, na França. Aqui nós temos uma democracia que está se construindo, ela tem um fator que tem sido, no meu entendimento, prejudicial, é que é uma proliferação de partido que deixa a coisa muito desordenada às vezes, confunde até o eleitor. Mas a tendência natural numa democracia é que você tenha situação e oposição, não é nem necessariamente direita e esquerda. Você tem situação e oposição. Agora você tem como situação no campo nacional Bolsonaro, eleito presidente, e aqueles que irão apoiá-lo. E oposição, aqueles que discordam dele. Esse confronto é natural. E o confronto entre PSDB e PT se deu por muito tempo, justamente porque o PSDB era poder até 2002 e o PT era o principal e maior partido de oposição. Quando o PT assumiu o poder, o PSDB se consolidou como o maior partido de oposição. Então não adiantava o PSDB ficar fazendo elogios ao PT. Era o papel dele ser oposição. É bonito isso da democracia. Agora, deve fazer com responsabilidade, deve fazer com respeito, deve fazer também preocupado em mostrar para a população que você tem alternativas. No caso do PSDB, eu já expliquei a minha visão. Concordo que os efeitos da Lava Jato, de denúncias, de envolvimento de A ou B, possa ter pesado. Mas o fato do PSDB ter ficado 14 anos na oposição e na hora que ele poderia ter o protagonismo de ser o partido que apresentaria uma alternativa para o Brasil, para dizer, olha, agora chegou a nossa vez, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar isso que está aí. Como é que você fala que vai mudar se você está com elementos do partido lá dentro do governo? Como é que você fala que vai mudar se você estava ali nesses 2 últimos anos terríveis de um governo com uma popularidade baixíssima como o Temer, lá dentro do governo? Pois o PSDB agora perdeu a legitimidade de se dizer oposição, e quem não tem a legitimidade de dizer oposição, não tem legitimidade de dizer que vai mudar, que vai melhorar. Justamente, então, agora o PSDB está numa situação diferente. Aqui em Minas é um caso diferente, Vivian. Aqui em Minas, surpreendeu a todos pelo seguinte: aqui em Minas nós fizemos um discurso de oposição ao Pimentel. E esse discurso estava consistente, porque veio de um ex-governador preparado, com um bom nome, uma figura respeitada até pelos próprios adversários. Mas, de repente, na reta final, veio uma onda e mudou tudo. Há muitos que atribuem a declaração do hoje governador eleito Zema no debate na TV Globo, onde ele disse que apoiava o Bolsonaro. E isso fica evidente quando você pega no Rio de Janeiro o candidato que disse que apoiava o Bolsonaro na reta final, explodiu também, saiu lá do 4º lugar e ganhou a eleição no Rio. Isso aconteceu em vários lugares. O próprio candidato do PSDB no Rio Grande do Sul
acabou dizendo que apoiava o Bolsonaro no segundo turno. Foi mais prudente. No segundo turno. Agora conta pra mim, então. E o Anastasia, só para concluir, o Anastasia, por ser um homem de muito princípio, e isso para mim só o torna mais digno do meu respeito, não quis declarar explicitamente apoio ao Bolsonaro e informou a todos que, embora soubesse que isso poderia alavancar sua campanha, que ele entendia que não seria ético ele declarar o apoio ao Bolsonaro, tendo algumas discordâncias ou não sendo o candidato que o motivou a ser candidato em Minas. Quem o motivou foi o Geraldo Alckmin. Então, tudo isso agora, tem deputado, que ser levado em conta aqui em Minas. E agora? O PSDB vai assumir o Gustavo Valadares, deputado Gustavo Valadares, já fez uma referência ao papel que vai ter aqui, sim, em relação ao Zema. Ele não refutou aí a ideia de independente, porque essa palavra ficou marcada aqui pelo bloco independente que hoje tem na casa, mas de fato o que ele quis dizer é que o partido assumirá uma postura independente. E no Congresso, como é que vai ser? E como é que o senhor vê essa decisão aqui em Minas? Olha, primeiro me referindo aqui a Minas, né? Primeiro, meu abraço ao Gustavo e a toda a bancada e também aos demais colegas aqui da Assembleia. Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho do deputado estadual, até porque eu fui deputado estadual. E acho que o PSDB terá que primeiro ouvir a bancada. Não é aquela regra de vir o Domingos Sávio e a executiva dizer o que eles vão fazer. São deputados extremamente preparados, né? Todos os nossos deputados foram reeleitos, então estão chegando aí para aprender, conhecem bem, né, o trabalho que vão desempenhar, foram referendados pelas urnas, temos uma boa bancada estadual e eles saberão se comportar de acordo com o interesse de Minas. Essa é uma característica do PSDB e aí eu arrisco um palpite, né? Não é nem uma orientação como presidente, mas um palpite. Eu não tenho dúvida que tudo aquilo que ficar evidente que é bom para Minas Gerais, o PSDB talvez dê mais votos do que até algum partido que esteja dizendo que é da base do governador Zema. O PSDB não tem essa capacidade de fazer oposição na base do quanto pior, melhor. O PSDB votou várias coisas de interesse do governo Pimentel e que atendia aos interesses de Minas Gerais aí durante esses últimos 4 anos. Eu não tenho dúvida que terá que ser enfrentado, por exemplo, reforma de Previdência, né, aqui no Estado. O PSDB terá que discutir isso, respeitando os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, mas pensando em Minas Gerais. O PSDB deverá sim ter abertura de diálogo com o governador eleito. Ele foi escolhido pelos mineiros, né? Não vamos fazer oposição do tipo quanto pior, melhor. Agora, nos foi reservado o papel de oposição, principalmente porque a proposta do governador Zema, a proposta que ele apresentou aos mineiros, era muito diferente da proposta do Anastasia. Acredito que ele vai mudar, assim como mudou até nos últimos debates, aquilo que vinha sendo... Por que o senhor acredita que ele vai mudar? Porque ele não tem experiência e ele próprio reconhece isso. Não falo aqui de forma deselegante com ele, falo constatando a pura verdade. Ele não tem experiência nenhuma com gestão pública. E ao conhecer a gestão pública, ele vai ver que não é da maneira que ele estava pensando, que ele chega e fala assim, a partir de agora é desse jeito. A partir de agora eu quero acabar com essa determinada instituição. Ele vai ter que mandar um projeto de lei aqui para a Assembleia. Ele não chega e privatiza uma CEMIG, não só porque a Constituição Mineira proíbe isso, mas porque os mineiros compreendem a importância da CEMIG para o desenvolvimento de Minas Gerais. Aliás, eu sempre defendo lá na Câmara Federal, e tenho até uma boa relação com a direção da CEMIG, defendo durante todo o governo do Pimentel. Eu até ontem pedi ao presidente da Comissão de Minas e Energia para me designar relator do projeto 2905, que foi aprovado essa semana no Senado, que é do maior interesse da CEMIG. E eu devo ser relator para garantir que os interesses de Minas sejam atendidos. E isso pode ajudar o governo Zema em algo em torno de 5 bilhões de reais dentro do patrimônio da CEMIG. Eu não vou ter dúvida de ajudar tudo que for bom para Minas Gerais. Questão de renegociar a Lei Candir, né? Renegociar a dívida do Estado. Agora, se o Zema chegar querendo privatizar a Codemig, né? O nióbio, que é uma riqueza dos mineiros, é um patrimônio estratégico. Se ele chegar querendo privatizar até mesmo
áreas como educação, saúde, falou em segurança privada no meio rural. Olha, gente, infelizmente, quem acaba morando mesmo no meio rural é o pequeno produtor rural de economia familiar e as pessoas mais pobres e os trabalhadores. Os grandes fazendeiros ou vão a passeio, não é? Ou vão para dar ordem e ficam nos grandes centros. Quem está lá morando não tem dinheiro para pagar a segurança privada, não. Nós temos é que aumentar as patrulhas rurais, investir mais na polícia militar, na polícia civil, fortalecer a estrutura pública naquilo que é dever do Estado. Deputado. Segurança, saúde, educação. Se o Zema compreender isso, de repente ele terá um apoio substancial do PSDB. Se ele insistir naquela linha de que o Estado vai virar uma grande empresa, né, ele chegou a dizer que daria um plano de saúde para cada mineiro. Olha, não dá nem para discutir isso. Agora, né? deixa eu avançar aqui, porque senão o nosso tempo acaba e a gente não pergunta para o senhor como é que vai ser na Câmara dos Deputados, no Congresso. Como é que o PSDB vai se posicionar lá em relação a Jair Bolsonaro, que ainda não ficou claro. Vocês tiveram a bancada teve uma perda substancial. Sim. O senhor falou em 30, mas de fato em 2014 foram eleitos 54, perderam alguns deputados, estavam em 48, não, 49. Alguns foram eleitos também, igual Bruno Covas, hoje é prefeito em 49 de São Paulo. enfim, perderam em torno de 20 deputados. Agora vão ficar com uma bancada de 30, não é isso? É isso. Perto, por exemplo, da bancada do Jair Bolsonaro, do PSL, ela está muito menor, é um Sem partido dúvida. bem menor em relação à do PT também. A pergunta é como o PSDB vai se posicionar, vai fazer aliança, já discute bloco e já tem isso encaminhado? E como é que é a visão? É inevitável. O regimento do Congresso... Eu sei que o senhor apoiou Jair Bolsonaro, sim, mas os seus colegas apoiei. De partido estão caminhando para esse lado. Olha, ou não? Vocês estão divididos? Como é que é? Eu confesso em primeira mão que eu mandei uma mensagem, nós temos, né, hoje todo mundo tem que ter os instrumentos da rede social para se comunicar rápido. E nós da bancada nos comunicamos também. E eu comentava com eles agora, até alertando de que nós ganhamos mais um deputado, porque eu estive ontem, estive essa semana, né, com o presidente eleito Bolsonaro, e fui junto com os colegas da Frente Parlamentar Agropecuária levar o nome da Tereza Cristina, a nossa presidente da frente, que ele acatou na hora, ele já havia feito esse compromisso conosco e já a indicou como ministra. Consequentemente, já sobe um deputado do PSDB do Mato Grosso do Sul, que é o primeiro suplente dela. Mas não foi planejado isso, foi de fato uma coincidência. Só para o senhor fechar, desculpa, eu estou apertando o senhor, mas eu preciso saber da posição do partido. Nesse mesmo momento, eu dizia a eles que eu entendo que o PSDB deve se posicionar. O PSDB não tem que ficar em cima do muro. O PSDB tem que se posicionar. E eu entendo, a minha posição é muito clara. O povo brasileiro já deu um recado, quer mudanças. O povo brasileiro deu um recado. E essa grande maioria, eu não tenho dúvida que é aquele eleitorado que votou com o PSDB em outros momentos. Deu um recado dizendo, queremos Jair Bolsonaro. Porque quem votou com o PT, o PSDB quem votou vai com o ser Haddad, 99% não é o eleitorado do PSDB, não. O eleitorado nosso votou com Jair Bolsonaro. E agora, no meu entendimento, nós devemos dar um apoio, não é a figura do Bolsonaro. Nós devemos dar apoio às mudanças que o povo diz que quer. As mudanças para dar ao país a retomada de segurança, porque nós não podemos continuar vivendo num país em que o bandido está mais seguro do que o cidadão de bem. Então nós temos que endurecer contra o bandido e dar mais segurança ao cidadão de bem. Nós temos que voltar a gerar emprego, nós temos que diminuir o tamanho do Estado, tornar esse Estado mais eficiente. Diminuir o tamanho do Estado não é privatizar a área pública, não. Agora o nosso tempo acabou. Eu preciso só que o senhor me diga, PSDB vai ser governo, vai ser base? Eu defendo que o PSDB apoie as medidas de governo, mas que não negocie isso a troco de cargo nenhum. Não troque a troco de cargo. Não assuma lugar no governo. Não assuma ministérios, não assuma. Mas vai para a base. Eu acredito que o PSDB não tem outro caminho. Ele fazer oposição ao Bolsonaro agora seria praticamente ele sentar na mesma bancada do PT e fazer oposição ao povo brasileiro que diz que quer mudança. Nós também queremos mudança. Muitíssimo obrigada. Desculpe, eu não posso estender a nossa conversa. Muitíssimo obrigada por vir. Obrigado, Vivian. Obrigado aos telespectadores da TV Assembleia. E obrigado a todos que me reelegeram deputado por Minas Gerais para trabalhar para todos os mineiros em harmonia
com o futuro governador Zema, tentando ajudá-lo naquilo que ele quiser fazer de bom para os mineiros. Eu conversei com o deputado federal Domingos Sávio, que é presidente estadual do PSDB. Nós falamos aqui sobre o lugar que o PSDB vai ocupar, tanto em Minas quanto na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, como é que pretende agir, que posição vai tomar, e também sobre como é que o partido fica depois das derrotas sofridas para o governo do Estado, para a presidência da República, como é que o partido está se repensando. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube e nosso site. Você também pode interagir com a gente pelo e-mail e pelo Twitter. Então, até a próxima.